Oi pessoal, tudo certinho? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo para nós abordarmos um tema bem interessante e que muitas vezes as pessoas não param para analisar, não param para pensar, mas que faz uma grande diferença em relação à língua portuguesa, que é no que a língua portuguesa vai fazer diferença na minha vida, no que ela vai me ajudar. Né, os meus alunos costumavam perguntar muito sobre isso na época em que eu trabalhei em sala de aula, no que ajudaria eles a aprender a língua portuguesa, no que isso seria importante, no que eles usariam. E geralmente dentro da escola, até mesmo dentro de casa, os pais costumam falar pra gente o seguinte, que a língua portuguesa, ela nos ajuda a escrever melhor, ela nos ajuda a falar melhor, vai nos ajudar a passar no vestibular, vai nos ajudar a arrumar um bom emprego, mas a língua portuguesa pode nos ajudar muito mais do que escrever melhor, passar no vestibular e arrumar um emprego. A língua portuguesa ela tem um poder muito maior que às vezes as pessoas não param para pensar, não param para analisar o poder que ela tem sobre a nossa vida, o poder que a linguagem exerce sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, sobre as nossas escolhas, sobre a nossa desenvoltura frente a certas situações no dia a dia. E por isso hoje eu quero tratar com você sobre esse assunto em especial, para que a gente possa parar um pouquinho e pensar que a língua portuguesa é muito mais do que aquilo que nós entendemos ou o que nos explicam, o que nós aprendemos. Então eu espero que você curta esse vídeo, que você goste e que ele faça realmente a diferença para sua vida. Como eu já falei no vídeo anterior sobre a minha vida, né? O meu objetivo é fazer a diferença para você. Então é isso que esses vídeos de agora estão tendo o objetivo. O objetivo deles é fazer a diferença para você com um conteúdo mais aproximado, mais informal, mas que te traga mais valor. Essa é a intenção. Então, para começar, teve uma pesquisa feita pela empresa de recrutamento Cato em fevereiro de 2019 que constatou que 34% dos candidatos a uma vaga de emprego são eliminados em função de erros de ortografia, erros de gramática. E, em segundo lugar, com 25%, ficou a falta de experiência. Então, pensem bem, né? Dentro de uma entrevista de emprego, dentro de uma seleção curricular para uma vaga, a ortografia, né, o uso da língua ficou como a maior porcentagem dentro daquilo que faz com que os candidatos não consigam a vaga. Então nós temos um problema muito grande aí, não só na questão gramatical, mas também na questão de expressão, como se expressar, isso também faz muita diferença. E aí a gente entra na primeira questão, que sempre é muito debatida pelos professores dentro de sala de aula, mas também pela nossa família em casa, que se nós não soubermos bem a língua, nós provavelmente vamos ter dificuldade de conseguir um emprego. E realmente isso é verdade e foi constatado através dessa pesquisa feita no ano passado. Então, se você não tem uma boa ortografia, se você não sabe se expressar muito bem, provavelmente você não vai conseguir ir muito bem em uma entrevista de emprego, ou seja, você não vai entender as questões feitas pelo recrutador, ou você, na hora de escrever o seu currículo, não vai conseguir se expressar bem, dizendo em que lugares você trabalhou, quais são seus objetivos, os seus sonhos, seus desejos, ou quais são as suas especialidades, no que você tem experiência. É algo bem assustador e alarmante que nós precisamos pensar, nós precisamos focar nesse tema. Então, além de toda essa questão de entrevista de emprego e de currículos, que é muito importante você ter cuidado na hora de escrever, na hora de falar, de se comunicar, entra a questão do ser ouvido. Eu acho que essa é uma das mais importantes que nós temos. Todos nós temos alguma mensagem para passar. Todos nós temos alguma ideia de importante para transmitir para o mundo, para as pessoas, para melhora
né, do nosso espaço, de onde nós vivemos. Todos temos dons, temos talentos, temos ideias a compartilhar. E se nós não tivermos uma língua bem desenvolvida, se nós não tivermos argumentos bem desenvolvidos, se não formos persuasivos e convincentes, né? Ou seja, persuasivos, ou seja, convincentes, nós não conseguiremos alcançar os nossos desejos, as nossas metas, objetivos, porque cada um de nós tem uma ideia a transmitir, né? Tem uma mensagem a ser falada. E quando nós não conseguimos resumir isso muito bem, não conseguimos passar isso da melhor maneira possível, acabam se perdendo essas ideias que talvez poderiam fazer uma grande diferença, poderiam ser muito importantes e que nós acabamos não falando por medo de não conseguir ser bem compreendidos, por medo de não conseguir falar da forma mais adequada. E a língua portuguesa tem essa capacidade de nos ajudar a se comunicar da forma mais adequada, de ser compreendidos, de ser entendidos. Então, há muitas pessoas no nosso país que gostariam de ser ouvidas. Quantas não têm, né? E talvez não tenham essa chance porque não tiveram a oportunidade de estudar mais sobre a língua. Ou às vezes tiveram a oportunidade, mas não desenvolveram muito bem essa parte, essa questão na sua vida. Ou talvez a educação transmitida não foi a melhor possível, a mais adequada possível, e aí a pessoa tem dificuldades, né? E todos nós queremos transmitir uma mensagem especial, falar alguma coisa que possa ajudar, de alguma forma, alguém, algo, né, na nossa sociedade, fazer diferença na nossa sociedade, o que é muito importante. E se nós não tivermos a língua bem desenvolvida, nós não teremos como ser ouvidos. Outra questão também bem interessante, que eu sempre friso muito na questão de compreender a língua, vai entrar bastante na interpretação de texto, que é a questão de não ser enganado. E quantos de nós já não fomos enganados, não é mesmo? E a linguagem tem uma grande parte nessa questão, porque geralmente nós somos enganados de que forma? Através da fala, da escrita, de alguma informação, né? Passada na TV, pode ser também. Então, a língua nos oportuniza não ser enganados. Que exemplos que nós temos para não ser enganados, né? Quando nós temos a compreensão da linguagem, quando nós entendemos e interpretamos bem os textos, as falas, nós conseguimos, por exemplo, que pessoas não nos enganem através de contratos, né? Fazendo nós assinarmos algo que nós não queremos. Nós vamos conseguir ler um contrato, vamos conseguir compreender e saber se estamos sendo enganados ou não. Vamos conseguir ler as entrelinhas e entender essas entrelinhas ou as letrinhas pequenas, porque nós vamos estar ligados nisso. Outra questão também, a gente vive, né, um momento onde a política é muito contestada no nosso país. E aí, muitos criticam a questão de algumas pessoas votarem em candidatos que mentiram nas eleições ou que falam coisas, prometem coisas que não são cumpridas depois, né? Fazem promessas não cumpridas. E aí, quando nós temos a compreensão da língua, a compreensão da argumentação, da persuasão, nós conseguimos identificar que candidatos, quando vão falar na TV, são ideais, não são ideais, estão falando a verdade, não estão falando. Então, a língua também nos oportuniza isso. É bem interessante que nós conseguimos, através da língua, perceber quando uma pessoa está falando com a gente, ela está mentindo e ela não está mentindo. Então, a língua, a compreensão desse desenvolvimento, da forma como a fala acontece, seja ela mais branda, seja ela de uma forma mais alta, a gente percebe quando há ironia, percebe quando há uma brincadeira, né? Quando a pessoa está falando de forma mais séria. Então, a compreensão real da língua, ela nos oportuniza não ser enganados pelas pessoas tão facilmente, porque você vai conseguir interpretar essas reações, conseguir interpretar essas falas de uma melhor forma. Outra situação muito importante para as pessoas que precisam conhecer a língua, precisam aprender a língua, é para quem quer criar um negócio próprio,
que é ter a sua empresa, né? Porque empresa geralmente vai fazer o quê? Uma venda, vai vender o seu produto, seja ele um serviço ou seja ele um conhecimento, por exemplo. Então, algum produto essa empresa vai vender. E para vender um produto, eu preciso saber argumentar bem e convencer bem os meus clientes. Sem isso, eu não vendo. Então, a língua tem uma grande parte nessa questão e as pessoas às vezes não param para refletir nisso. Que se eu não souber falar sobre o meu produto, não souber argumentar aquilo que ele vai trazer de bom, seus benefícios, como ele vai ajudar as pessoas, que diferença que ele vai fazer na vida delas, eu não vou conseguir vender. E isso, a língua tem um poder muito grande, a minha comunicação tem um poder muito grande. Então eu preciso refletir muito sobre essa questão. Eu vou fazer um outdoor, ou então eu vou fazer uma propaganda na internet, eu vou fazer uma publicação no Facebook, no Instagram, vou criar para mim uma página, né, especial, um site, onde eu vou falar sobre o meu produto, o meu negócio. Se eu não tiver a língua bem desenvolvida, não tiver o meu idioma bem compreendido, as pessoas não vão conseguir entender a minha mensagem, não vão conseguir ser persuadidas e não vão comprar o meu produto. Então, eu preciso ter essa inteligência também, essa noção de que a língua também vai me ajudar a criar um negócio meu. Ou, por exemplo, eu vou fazer uma propaganda na televisão, né? As propagandas de TV. Se elas não passarem a mensagem através da fala e até mesmo da imagem, a imagem passa, né? Muita comunicação também, mas se a fala deles ou os escritos deles não convencem, não são bem compreendidos, não são bem interpretados, eles não vão vender e corre o risco de aquela propaganda ser retirada da TV, ser retirada do lugar onde ela está e o seu negócio não vai para frente. Então, é muito importante que a gente perceba que a língua, ela se desenvolve em vários locais, em vários pontos da nossa vida, né? Em vários segmentos. Então, a criação do seu negócio vai depender também da linguagem, de como você desenvolve a comunicação com os seus clientes para que eles possam gostar da sua empresa, possam se envolver com a sua empresa, com o seu negócio de alguma forma. Outra situação bem interessante é dentro dos ambientes de trabalho, né? Dentro do seu local, do seu emprego, muitas pessoas trabalham com papéis, com documentos, com solicitações, com petições. Então, principalmente o pessoal que trabalha com direito, né? O pessoal que trabalha em cartórios ou que tem que fazer algum contrato, que vai vender algum serviço importante, muitas vezes falha até mesmo na hora de escrever esses documentos. E aí você pode estar querendo dizer uma coisa, mas no documento está escrito outra. Então você tem que ter muito cuidado no momento que você vai escrever, né, um documento oficial. Porque o que acontece? Dependendo do erro que você escreveu, você pode gerar um problema muito grande na vida de uma pessoa, na vida daquela pessoa que assinou, a assinatura dela tá ali. Então você precisa ter muito cuidado na hora de escrever documentos, petições, né, encaminhar e-mails principalmente, porque agora a gente vive numa era muito tecnológica, as pessoas enviam muitos e-mails. Então você tem que ter muito cuidado para ser bem compreendido, né? Porque existem expressões de duplo sentido. Então você tem que ter cuidado também com essas expressões. Às vezes você está querendo falar uma coisa e acaba se pronunciando de uma forma totalmente diferente, a pessoa entende uma coisa totalmente diferente, né? Eu tive uma situação esses dias que eu fiz uma postagem de uma brincadeira e tal, e uma pessoa me fez um comentário, e eu pensei que a pessoa estava me xingando, e eu fiquei apavorada, eu disse, meu Deus, a pessoa está me xingando. Mas não, o que a pessoa estava fazendo? Ela estava se referindo à reportagem. Ela estava brava com o meio de comunicação que havia escrito aquela reportagem, estava se dirigindo à reportagem, não a mim. Só que na forma como ela se expressou, a forma como ela escreveu, parecia que estava se referindo a mim. Então, no momento, eu fiquei apavorada, né? Pensei, meu Deus, a pessoa está me xingando. Não. Aí eu conversei com ela, me expliquei numa boa,
né? A gente conversou e eu consegui entender o que ela estava querendo dizer. Então, por isso, a gente precisa ter muito cuidado também, porque às vezes, dentro das redes sociais, nós fazemos comentários que podem gerar um desconforto tremendo e pode gerar uma confusão muito grande, né? Até mesmo alguma briga, alguma situação desconfortável. Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente diz, a forma como a gente interpreta e a forma como a gente escreve. Então, quando nós escrevemos, nós não podemos pensar só em nós, ou quando nós falamos, né? Não podemos pensar somente na nossa compreensão. Nós temos que pensar que do outro lado tem alguém que vai interpretar. Então, eu tenho que falar de uma forma que os dois lados consigam interpretar isso de uma forma correta, de uma forma adequada. E a comunicação é isso, é conseguir interpretar o que o outro está dizendo da forma mais adequada, da forma que a pessoa quis transmitir a sua mensagem. Então, o transmissor e o receptor, eles precisam estar alinhados, eles precisam se compreender. Então, nós temos que ter muito esse cuidado no momento em que nós nos comunicamos, em que nós escrevemos ou falamos alguma coisa onde há mais de uma pessoa, né, que vai entender, que vai receber aquela mensagem. É preciso ter muito cuidado nessa questão também. Outra parte bem importante que nós precisamos pensar é na comunicação em diversos ambientes, comunicação em diversos locais. Então, na nossa vida, nós vamos nos comunicar de formas diferentes. Dentro da nossa casa, com a nossa família, né, nossos pais, nossos avós, primos, tios, marido, esposa, filhos. Nós vamos nos comunicar na escola, quem ainda vai para a escola, com os colegas, professores. Nós vamos nos comunicar com as pessoas do nosso trabalho, que é o local onde nós vamos todos os dias, com as pessoas da nossa faculdade, nossos professores e colegas. Vamos nos comunicar com as pessoas que estão presentes no nosso cotidiano, na parada de ônibus, numa loja, na farmácia, no mercado. Então, qualquer lugar que nós formos, nós vamos nos comunicar de alguma forma, através de alguma linguagem, né? Seja fala, seja escrita, seja linguagem de sinais, que nós temos também. Então, nós precisamos pensar se nós estamos nos comunicando bem, e a língua faz essa parte extremamente importante que às vezes nós não paramos para analisar. Será que as pessoas estão compreendendo a forma como você vem se expressando, a forma como você vem falando? Será que elas estão entendendo aquilo que você diz? Na hora de fazer uma pergunta para alguém na rua, será que você se comunica da forma adequada? Você consegue dizer aquilo que você desejava, explicar da melhor forma? É legal usar um exemplo bem comum, mas muito interessante, que dá muito certo nessa questão. Você é parado na rua e uma pessoa te pergunta, ou você precisa perguntar para alguém um lugar, uma rua para onde você quer ir. Pensa bem, quantas vezes você já não parou no lugar errado? A pessoa te deu a localização não muito certa, ou não soube se explicar muito bem, e aí você não achou o lugar que queria, até você encontrar uma pessoa que te explicou certinho como funcionava, para onde você deveria ir primeiro, deu os passos bem organizados e você chegou ao local de destino. Então, isso acontece muitas vezes na nossa vida, geralmente acontece, né? Hoje em dia, claro, é mais difícil porque todos nós temos GPS, mas às vezes você precisa perguntar para alguém, né? O GPS, ele não é magnânimo, ele não é totalmente sábio, ele não sabe todas as coisas, e às vezes você precisa perguntar para alguém na rua. Se você não sabe se explicar bem, ou se a pessoa não sabe te explicar, acaba errando o lugar, não achando o lugar correto. São coisas pequenas, mas que a linguagem faz toda a diferença nesse momento. Então, nós conhecemos a história de muitas pessoas que, a partir do momento que conseguiram aprender a ler, conseguiram aprender a escrever, a vida delas transformou completamente, mudou completamente. Porque o que aconteceu? Essas pessoas passaram a conseguir pegar um táxi, passaram a conseguir pegar um ônibus, coisas que elas não conseguiam fazer antes, porque elas não encontravam lugar ou não conseguiam ler o endereço para onde
o ônibus levava, ou não conseguiam explicar para o taxista onde elas queriam ir. Então, são coisas muito simples do dia a dia e que a comunicação faz total diferença e muitas vezes a gente não percebe. Então, com esse vídeo, eu quero que você pare para analisar as situações do seu dia a dia, da sua vida, que você já passou em relação à comunicação e que de alguma forma te fizeram não chegar ao local ideal, ou então ficaram desconfortáveis, não foram boas situações porque a linguagem usada, a comunicação feita não foi adequada, não foi a comunicação mais ideal. E aí eu entro na questão da realização pessoal que ter uma boa comunicação também pode te trazer. Então não é só a questão profissional que a comunicação tem o poder de compartilhar e de acrescentar na sua vida. Tem a questão pessoal, a realização de você como pessoa. Poder ser livre e autônomo para tomar suas decisões e para colocar suas ideias à disposição. Poder ver os seus objetivos estampados em uma rede social e fazendo diferença para alguém, como eu estou aqui hoje tentando fazer a diferença para você, tentando fazer a diferença na sua vida de alguma forma através do ensino da linguagem, da comunicação. A realização de você ter um bom emprego e poder ajudar a sua família, de conseguir se expressar bem dentro do seu ambiente de trabalho, conseguir um cargo melhor, uma posição melhor lá dentro, de poder conhecer outros lugares do nosso país e ainda assim conseguir se comunicar bem com essas pessoas, conseguir trazer valor para a vida delas, né? Fazer diferença. Eu acho que a realização pessoal é uma das questões mais importantes que a comunicação pode trazer. Você conquistar aquilo que você idealizou, aquilo que você sonhou e que é possível sim através do ensino da língua, né? Através do ensino da língua portuguesa. Porque aprender uma língua, qualquer tipo de língua, só acontece em movimento, né? Como a gente vê na questão de outros idiomas, como o inglês, por exemplo. O inglês, as pessoas só aprendem de forma eficaz quando elas utilizam, quando elas usam, quando está em movimento. E a língua portuguesa é a mesma coisa. Nós aprendemos cada vez mais com ela em movimento. É lendo, é escrevendo, é conversando. Então, através da conversação, há como se aprender muito. E também a questão de nós nos adequarmos a certos lugares através dessa comunicação. Como eu venho sempre falando, o jeito que você fala com a sua família não vai ser o mesmo jeito que você fala com o seu chefe, com os seus colegas de trabalho, porque lá dentro há um outro tipo de linguagem, né? A linguagem da sua empresa, que é a linguagem diferente que você usa com a sua família. Então, no que isso pode me ajudar? No que a língua portuguesa pode me ajudar? Não é só escrever bem e passar num vestibular ou no concurso. A língua portuguesa ela tem o poder de me ajudar a conquistar os meus objetivos, a ser bem compreendido dentro da sociedade onde eu vivo e a ajudar essa sociedade a se desenvolver. Nós temos aí tantos exemplos, né, de pessoas de alto escalão, de políticos que estão hoje, né, e de vários que sempre estiveram, né, todos os anos que a gente tem, né, décadas de políticos e de categorias políticas que vieram cada uma trazendo seu objetivo, cada uma trazendo seu ensinamento, mas algumas delas com problemas de comunicação, que não conseguiam fazer com que os seus eleitores, né, a sociedade brasileira compreendesse o que elas queriam falar. Às vezes com erros de ortografia e erros de língua portuguesa. Claro, todos nós somos humanos e erramos um dia. Não pense que a professora de língua portuguesa que não erra, não falha dentro da própria língua. Falha também, nós somos humanos, nós podemos errar. Mas nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes o erro cometido pode ser muito perigoso através da língua. Então, quantas vezes, né, nós já não tivemos pessoas de alta sociedade falhando na hora de falar uma língua, né? Falhando na hora de se expressar através da nossa própria língua. Então, nós temos que saber separar certos
locais de comunicação. Nós precisamos saber da importância que a língua tem na nossa vida, através daquilo que nós desejamos passar, que nós desejamos transmitir às demais pessoas. E a realização que a língua portuguesa pode oferecer para você, para a gente, ela é muito maior do que nós mensuramos, do que nós podemos ter em mente. Você vai ter a chance de conquistar muito mais do que você já tem através de uma boa comunicação. Como eu disse, um negócio próprio, né, o emprego dos sonhos, ou o ideal dos sonhos, a diferença que você queira fazer numa sociedade através daquilo que você sabe, daquilo que você deseja fazer, alcançar metas muito maiores do que aquelas que você já tem, mudar de vida, né? Crescer na sua vida, sair de uma posição e ir para outra muito melhor. Então, através da língua, todos nós temos essa chance. E através da educação, isso é transformador, isso é transformado. Então, nós precisamos compreender o seguinte, que a língua vai muito além do escrever bem e do passar em um vestibular. Coloque isso na sua vida, coloque isso na sua mente, do poder que ela tem no seu dia a dia, da diferença que ela vai fazer dentro não só do seu ambiente de trabalho, mas fora dele também. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria trazer para você hoje e que eu espero que tenha feito a diferença hoje no seu dia, que ela faça uma mudança especial e que você passe a pensar que a nossa língua ela tem muito mais poder do que a gente imagina. Se você gostou desse vídeo, se ele foi esclarecedor para você, eu te peço que não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar com outras pessoas que também precisam entender a importância da língua portuguesa na vida delas. E também te peço para comentar comigo o que você achou, em que outros pontos da vida você acredita que a língua portuguesa tem total diferença. Alguma situação, fala comigo também, comenta alguma situação que aconteceu com você, onde a pessoa não te interpretou bem, onde você não conseguiu passar a melhor mensagem e complicou, né? Deu algum problema ali. Então, para a gente poder ter alguns exemplos, algum exemplo seu no dia a dia, de como a língua foi importante para ti. E também quero pedir para você que não deixe de se inscrever no canal e de badalar o sininho, para poder continuar recebendo os vídeos, porque se você não fizer isso, o YouTube não manda os vídeos. Então, que você continue comigo nessa trajetória, continue comigo nessa caminhada. Eu te espero na próxima terça-feira com mais conhecimento, mais aprendizado da nossa língua, aprendendo língua portuguesa de verdade e português para nossa vida toda. Até!